أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. No sermão anterior, mencionei alguns episódios da humildade e modéstia do Messias Prometido alayhi-salam, bem como alguns dos seus conselhos. Hoje também apresentarei alguns relatos e orientações relacionados a esse tema. Sheikh Muhammad Ismail Sahib relata que o caráter nobre do santo profeta do Messias Prometido alayhi-salam era tal que até mesmo as pessoas de Qadian, que permaneciam constantemente ocupados em se opor a ele e não deixavam passar nenhuma oportunidade de lhe causar dificuldade, quando vinha à sua residência e batia à porta, eu via que ele vinha imediatamente descalço para atendê-las. Assim que as via, respondia os cumprimentos deles com extrema gentileza e perguntava como estão. E perguntava da família e dizia como você veio. Quando ele apresentava a sua necessidade, ele perguntava de quanto você precisa. Então trazia mais que necessitava e dizia que se precisar mais, você pode levar mais. Seu tratamento era com os inimigos também de extrema bondoso. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib relata que ouviu esta narração de Munshi Zafar Ahmed Sahib e que ele ouviu que Maulvi Sher Ali Sahib havia contado que certa vez Miran Baksh Sodai, que era uma pessoa com deficiência mental, chamou o Messias Prometido pelo nome quando ele vinha da mesquita grande. Ele chamou de forma bastante desrespeitosa. Na verdade, por causa de sua condição mental, não tinha consciência e costumava falar assim mesmo. Ele gritou, "Ei, Ghulam Ahmad." Imediatamente o Messias Prometido parou e respondeu sim. Não se ofendeu de forma alguma. Disse sim. O que você deseja? O homem respondeu, você deveria me cumprimentar primeiro. Ele disse isso em Punjabi, acreditando uma autoridade importante. Então o Messias Prometido respondeu, Assalamu alaikum. Depois ele disse, paga um imposto. Entre os agricultores havia um imposto que era pago ao governo. De qualquer forma, ao ver isso, o Messias Prometido tirou um lenço do bolso e dele retirou 4 ou 8 anos, entregando ao homem. Este ficou muito satisfeito e foi embora, cantando canções de elogio. Mesmo as palavras de uma pessoa com deficiência mental, ele não desagradava. Ele chegava e parava a ficar a pé para atender suas necessidades. Master Nazir Hussain Sahib relata que sempre que vinha a Qadian com o seu pai para visitar o Messias Prometido e era informado que Hakim Rahmi Sahib havia chegado, eu sempre observava que assim que recebia a notícia, o Messias Prometido saía imediatamente para recebê-lo. Naquele momento também oferecia algo para comer. E às vezes acontecia até mesmo de ele próprio ir buscar a comida. Ele escreve que o Messias Prometido recebia os visitantes com tanta simplicidade que em algumas ocasiões eu o vi com uma caneta na mão, ocupado escrevendo, e outras vezes
vir descalço quando estava sentado em seu quarto. Saía exatamente como estava, assim que ouvia a batida de porta. Se estivesse na mesquita Mubarak e chegasse algum visitante, então levantava para cumprimentá-lo com um aperto de mão. E se estivesse conversando com alguém e outra pessoa chegasse, sentasse ao seu lado e se cumprimentasse, ele imediatamente voltava a sua atenção para essa pessoa e perguntava como ele estava. Em suma, o Messias Prometido recebia as pessoas com extrema humildade. O Mufti Muhammad Sahib relata que lembro-me de que certa vez fui de Lahore para Qadian. Creio que isso aconteceu por volta de 1897, 98. O Messias Prometido me acomodou na mesquita Mubarak, que naquela época era uma pequena mesquita. Ele me disse: sente-se, vou fazer comida para você. Vou trazer a comida para você. Dizendo isso, entrou na sua casa. Eu imaginava que enviaria a comida por meio de alguém. Porém, depois de passar uns minutos, abriu a janela e vi algo surpreendente. Ele mesmo estava trazendo a bandeja com a refeição. Ao me ver, disse: coma, eu vou trazer água. Involuntariamente, lágrimas brotaram dos meus olhos por causa da emoção. Pensei, quando nosso líder e guia nos serve dessa maneira, quanto mais nós deveríamos servir uns aos outros. Outro relato sobre a sua simplicidade e humildade é narrado por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Relata, citando uma senhora chamada Mai Boli, também conhecida como Mai Jiva. Ela relatou que certa vez o Messias Prometido visitou sua aldeia. Eu levei para ele trigo novo torrado. O Messias Prometido distribuiu aquilo entre as pessoas que estavam com ele. Também provou um pouco e ficou satisfeito. Ela conta ainda que sempre que o Messias Prometido vinha para passear pela região, costumava entrar na mesquita pequena e ali oferecia a oração de Ishraq. Nós lhe servíamos sag e pão e o Messias Prometido nunca demonstrou desagrado. E, pelo contrário, aceitava a nossa hospitalidade com grande satisfação e alegria. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalvi relata um incidente. O Messias Prometido, alayhi salam, não costumava sentar-se com a porta aberta. E, em vez disso, geralmente permanecia com a porta fechada. Ele conta que Hazrat Sahibzada Mirza Mahmud Ahmad Sahib vinha para o quarto pouco a pouco, tempos, e dizia: abra a porta. E o Messias Prometido se levantava para abrir. Uma vez eu fui visitá-lo, o Messias Prometido estava sentado sobre o tapete de juta. Ao me ver, levantou uma cama de madeira e levou para dentro. Eu disse: deixa que eu carrego. O Messias Prometido disse: não, você não vai conseguir levantar. E ele mesmo levou e depois disse: sente-se na cama. E ele disse que eu fico mais confortável aqui embaixo, sentarei no chão. Inicialmente recusei, mas ele insistiu. Disse: sente-se, sem cerimônia. Então me senti, eu estava com sede e olhei para a direção do pote de água. E como não tinha recipiente, o Messias Prometido percebeu isso e perguntou: você está com sede? E ele foi lá trazer água. E depois voltou e disse: espera um momento. Desceu novamente e voltou trazendo 2 garrafas de xarope que alguém havia enviado de Manipur. E disse, e era um xarope muito saboroso. E o Messias Prometido disse: essas garrafas estão guardadas há tempo porque alguém enviou. E eu tinha feito essa promessa que eu vou primeiro provar, dar para um dos nossos amigos. E hoje eu lembrei disso. Então, preparou um copo de xarope para mim e entregou. Sobre esse presente que havia recebido, ele disse: primeiro vou servir a um amigo e depois beberei. Então, ele preparou para mim e eu insisti que primeiro ele dê um gole. Então, ele bebeu um pouquinho e depois eu bebi. Eu elogiei o sabor do xarope. Então, ele disse: leva a garrafa e distribui a um lá fora e outro pode levar com você.
Da mesma forma, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib relata que Aisha Sahiba, filha de Ahmadjan Sahib, conta que em 1906, quando minha mãe veio a falecer, Ahmadi, a esposa de Hazrat Khalifatul Masih Awwal, o primeiro califa, levou para sua casa. Ela me ofereceu a café e cuidou de mim. Depois de 4 ou 5 dias, Hazrat al-Mu'minin levou-me para sua própria casa. No local onde fica a cozinha, Ahmadjan estava lavando os meus cabelos. Havia uma mulher derramando água sobre minha cabeça enquanto Ahmadjan lavava meus cabelos. Hazrat Ahmadjan colocava sabonete na cabeça. A mulher estava ajudando a derramar água. O Messias Prometido estava caminhando por perto quando percebeu isso, que a mulher estava derramando água em excesso. Tomou o lote, o recipiente daquela mulher e começou ele mesmo a derramar água sobre a minha cabeça. E fazia isso lentamente. E assim ele disse, dessa forma os piolhos sairão. Talvez tenha surgido piolhos, pois a menina disse que minha mãe estava doente e havia bastante tempo. E depois faleceu. Não havia ninguém para cuidar dessas coisas. De qualquer forma, por meio desse motivo, os piolhos podem ter aparecido, ou talvez naquela região isso fosse algo comum. Então ele dizia, lava os cabelos dessa forma e os piolhos sairão. Dessa forma, ajudar nos fazeres domésticos nunca foi algo que Messias Prometido considerasse abaixo da sua dignidade. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib relata, certa vez, eu estava procurando água para fazer ablução. Com um recipiente na mão, entrei pela porta que ligava a Mesquita Mubarak aos aposentos internos do Messias Prometido, pensando em entregar para alguém. Mas, coincidentemente, vi o Messias Prometido saindo de lá. E ele disse, você precisa de água? Eu disse, sim, Huzur. Então, o Messias Prometido pegou o lote da minha mão e disse, eu vou trazer água. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib relata que Murad Khatun Sahiba, esposa do respeitado Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib, falecido, contou, certa vez Hazrat al-Mu'minin e outras mulheres estavam comendo mangas. Era a época de mangas. E naquele tempo eram mais comuns as mangas que se chupavam. No pátio acumulava-se 2 ou 3 montes de cascas de caroços. Havia muitas mulheres sentadas lá. E muitas moscas começaram a aparecer. As mulheres ficaram entretidas, conversando e não se atentaram à limpeza naquele momento. Eu também estava sentada ali e havia algumas servas presentes lá. Durante esse tempo, o Messias Prometido chegou. Quando viu a situação, pegou pessoalmente um recipiente com fenil e derramou sobre os montes de cascas para que as moscas fossem embora. Em vez de repreender alguém, ele demonstrou por meio de sua própria ação que sujeira deve ser limpa. Nisso, por um lado, veio a humildade e, por outro lado, também higiene e a saúde que ele preocupava. Certa vez, uma delegação composta por algumas personalidades importantes de Lahore, entre os quais estavam Dr. Lama Iqbal e Sar Shahabuddin, veio para encontrar com o Messias Prometido. Descrevendo esse encontro, Hazrat Babu Ghulam Muhammad Sahib relata, à noite depois da refeição, quando as camas foram distribuídas, eu escolhi uma cama grande e resistente, porém Chaudhry Shahabuddin Sahib, que mais tarde ficou conhecido como Sar Shahabuddin, retirou meu colchão dali e tomou posse da minha cama. Quando o Messias Prometido chegou, perguntou a cada pessoa se estava confortável e se não havia alguma dificuldade. Todos responderam que estavam bem, mas quando chegou a minha vez, eu permaneci preocupado, pois Chaudhry Shahabuddin havia tomado a minha cama. Então eu disse, Jesus, Chaudhry Shahabuddin tomou minha cama e agora não sei onde vou dormir. O Messias Prometido respondeu, espere, eu vou providenciar uma cama para você. Ele então se retirou. Passou-se bastante tempo e a cama não chegava. Então foi até a porta do pátio de casa do Messias Prometido e eu olhei para dentro. Vi que um homem estava apressadamente terminando de fabricar uma cama de cordas, enquanto o Messias Prometido estava sentado ao seu lado, segurando uma lamparina para dar luz.
Ao ver aquela cena, senti muita vergonha. Aproximei e disse: Hazur, deixa que eu segure a lamparina. Mas ele respondeu: agora falta apenas uma última volta de corda. Ao testemunhar essa nobreza do caráter, fui tão profundamente tocado que as lágrimas começaram a correr dos meus olhos. Naquele momento, olhando para o rosto abençoado do Messias prometido, eu dizia para mim mesmo: esse rosto jamais pode ser do rosto do mentiroso. Seu servo Mirza Ismail Beg Marhum relata que quando o Messias prometido, antes de sua missão divina, saía por instrução de seu pai para acompanhar processos judiciais, um cavalo era levado para transporte e eu normalmente o acompanhava. Porém, quando iniciávamos a viagem, ele seguia a pé e me fazia montar no cavalo. Ele colocava o servo sobre o cavalo e caminhava a pé. Ele relata: eu repetidamente recusava e dizia: Hazur, sinto vergonha. Mas ele respondia: não, nós não sentimos vergonha de caminhar a pé. Por que você sente vergonha de montar no cavalo? Quando partíamos de Qadian, ele sempre me fazia montar primeiro e depois de metade do caminho, eu descia do cavalo e ele montava. E da mesma forma, quando retornávamos do tribunal, primeiro ele me fazia montar e depois ele montava. Quando montava no cavalo, deixava-o andar no mesmo ritmo em que eu conseguia caminhar ao seu lado, para que não tivesse dificuldade. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que Maulvi Sher Ali Sahib contou que quando o Messias prometido precisava perguntar algo a Maulvi Muhammad Ali Sahib, em vez de chamá-lo à sua presença, ele próprio ia até o quarto dele. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explica: durante a vida do Messias prometido, Maulvi Muhammad Ali Sahib residia em uma parte de sua casa. O Messias prometido havia destinado um quarto para ele. E seu escritório de trabalho funcionava naquela pequena sala situada ao lado do leste da Mesquita Mubarak. O Messias prometido costumava ir pessoalmente até lá para encontrá-lo. É lamentável que Maulvi Muhammad Ali Sahib não tenha aprendido a lição de humildade que deveria ter aprendido com o Messias prometido, alayhi salam, e que no final o orgulho lhe tenha causado o prejuízo. O editor do jornal Al-Hakam sobre o Messias prometido, alayhi salam, a modéstia e humildade, escreve: quando saía para caminhar, não tem diferença, não há exigência que alguém não pode passar na frente. Pelo contrário, às vezes, companheiros pensavam que poeria levantava pelo caminho estava atingindo o Messias prometido. Estradas eram de terra e poeira levantava. Contudo, o Messias prometido jamais demonstrou qualquer preocupação. Frequentemente acontecia que pessoas vinham caminhando por trás e, sem querer, esbarravam nele. Às vezes ele tropeçava, ou sandália saía do pé, ou bengala saía. No entanto, jamais viu alguém que o Messias prometido tenha demonstrado qualquer desagrado. E na mesquita também aconteceu que às vezes as pessoas estão sentados junto com o Messias prometido e o visitante chegou e ele vai até Maulana Abdul Karim Sahib ou Hazrat Hakim ul-Ummat pensando que ele fosse o Messias prometido. Então esses veneráveis senhores informavam o visitante que o Messias prometido é aquele ali. Em suma, ele fez de sua própria prática a prática do seu mestre Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam e sempre apresentou o mesmo exemplo de humildade e modéstia. Dr. Bisharat Ahmad Sahib relata o seguinte incidente. A esposa do Nawab Muhammad Ali Khan Sahib de Malir Kotla faleceu e o Messias prometido alayhi salam acompanhou o cortejo fúnebre até o cemitério e ele próprio liderou a oração. A sepultura ainda não estava pronta, eu também estava presente no funeral. As pessoas ficaram ocupadas observando a preparação da sepultura. Eu também voltei minha atenção para isso e quando percebi que o Messias prometido não estava lá, fiquei preocupado e quando procurei, ele estava sentado sozinho no chão em um canto do jardim. Rapidamente estendi um lenço
e lençol, e falei para ele que o Huzur está fazendo o sol, vem aqui na sombra. Ele respondeu, sim, está bem. Então foi sentar na sombra em lençol. E quando as pessoas começaram a perceber que o Messias Prometido estava sentado lá, começaram a se aproximar. Cada vez que alguém chegava, o Messias Prometido dizia, venha, venha, senta-se aqui. E ele próprio se afastava um pouquinho, recuava. E a pessoa sentava no lençol. E as pessoas começaram chegando e sentando no lençol, e ele recuando. Chegou o momento que ele estava sob cima da terra e as pessoas os seus seguidores estavam sentados no lençol. As pessoas que chegavam eram ansiosos e não perceberam o que estava acontecendo. Não notaram que o Messias Prometido havia acabado de sentar no chão. Mas ele disse que eu estava observando isso. E ao mesmo tempo que eu estava ficando profundamente preocupado, minha fé aumentava ao ver que Allah lhe havia concedido uma posição tão elevada e ainda assim possuía também a humildade. Munshi Zafar Ahmad Sahib relata outro incidente quando aconteceu o debate em Amritsar com o Abdul Adham, um cristão. Ele conta, creio que estávamos hospedados na residência de um rico proprietário chamado Krimbakhsh. Nessa ocasião, o coronel Altaf Ali Khan juntou-se a nós e me disse que desejava encontrar sós como seus prometidos. O coronel vestia terno e calças e estava completamente sem barba e bigode. E eu disse, pode entrar. Assim o coronel entrou, permaneceu por cerca de meia hora com conversa com o Messias Prometido, e quando saiu, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Perguntamos, o que você conversou que você está assim? Ele respondeu, quando eu entrei, vi que o Messias Prometido estava sentado sobre um tapete. Porém, na realidade, um dos seus joelhos estava sobre o tapete, o restante do corpo estava sobre o chão. Quando vi, eu disse para vocês, o Huzur estava sentado no chão. E ele pensou que talvez eu não gostasse de sentar-me sobre um tapete. Então ele retirou seu próprio turbante e estendeu sobre o tapete, dizendo, talvez o senhor não queira sentar sobre o tapete, aqui senta sobre o turbante. E assim ele retirou o próprio tecido da sua cabeça. Ao ver essa atitude, o coronel disse, lágrimas começaram a correr dos meus olhos. Eu disse, embora eu tenha sido batizado na Inglaterra, eu tenha aceitado o cristianismo, não sou tão desprovido da fé a ponto de me sentar sobre o seu turbante. Um Messias Prometido respondeu, não há problema algum, sente-se à vontade. Ele relata, mesmo assim afastei o turbante com a mão e sentei-me sobre o tapete de juta. Então comecei a contar minha situação. Eu disse, eu bebo muito álcool e tenho outros pecados. Não conheço verdadeiramente Deus, nem mensageiro. Porém, neste momento, diante do Senhor, renuncio ao cristianismo e torno muçulmano. Apesar de tudo isso, eu tinha tornado-me cristão, mas agora, depois de ouvir as suas palavras, torno muçulmano. Contudo, os vícios e defeitos que adquiri parecem muito difíceis de abandonar. O Messias Prometido respondeu, recite muito Astaghfar, pede arrependimento e adquira o hábito de realizar as 5 orações diárias. Ele explicou que este é o remédio. Quando uma pessoa se afasta da religião, ele deve fazer Astaghfar e fazer as orações. O coronel continua, durante todo o tempo permaneci chorando na presença do Messias Prometido e chorei continuamente e fiz essa promessa que vou fazer orações e Istighfar. Depois pedi licença e eu retirei. Ele havia participado daquele mesmo debate e costumava sentar-se ao lado dos cristãos. Porém, Allah abençoou sua boa natureza e ele foi influenciado pela verdade e aceitando novamente o Islã. Maulvi Abdul Karim Sahib Sialkot relata um incidente que ocorreu em 1896. Ele publicou esse relato em 1900, referindo a um acontecimento de cerca de 4 anos antes. Ele conta, os familiares do Messias Prometido, alayhi-salam, tinham viajado para Ludhiana. Era o mês de junho. E a casa foi construída recentemente.
E havia uma cama lá, eu deitei para descansar. E eu vi quando eu descansei na cama e quando acordei, vi o Messias Prometido deitado no chão, embaixo da cama. Em respeito, levantei imediatamente e perguntei por que você não me levantou. Como Hazur disse, que eu estava apenas vigiando você. Esses meninos faziam barulho e eu estava impedindo para que seu sonho não fosse perturbado. Hazrat Munshi Imam Din Sahib relata a cena do seu Bayat. Em 1894, fiz Bayat nas mãos abençoadas do Messias Prometido até a oração de Maghrib. Meu irmão Munshi Abdulaziz Sahib e irmão Jamaluddin Sekhwani estavam comigo. Após a oração, Munshi Sahib apontou para mim e disse para o Messias Prometido que aceitem o beit dele. O Messias Prometido respondeu, entre. Então eu entrei sozinho em Betul Fikr e o Messias Prometido sentou no lado dos pés da cama e me fez sinal de sentar no lado do travesseiro. Inicialmente fiquei hesitante, mas quando ele repetiu a instrução, sentei-me. Então ele me tomou minha beta. Ao ver o comportamento do Messias Prometido, fiquei profundamente admirado. Onde estão aqueles anciões diante de quais ninguém sequer pode sentar no mesmo nível? E onde está o Messias Prometido? Um humilde servo sentar-se na parte mais honrada da cama. Faz os outros sentar na parte honrada da cama, enquanto ele próprio senta na extremidade inferior. Embora meu irmão Munshi Abdulaziz Sahib não tivesse entrado, mas ele estava vendo isso do lado de fora. Certa vez, eu e o falecido Munshi Arora Sahib apresentamos um pedido ao Messias Prometido que Hazur algum dia venha visitar Kapurthala. E o Messias Prometido disse, certamente, iremos algum dia. Pouco tempo depois ele veio até a nossa aldeia sem nos avisar e hospedou na mesquita. Era uma mesquita pequena do bairro de Khan, em Kapurthala. Hafiz Ahmad Ali Sahib estava com ele. Da mesquita, ele enviou o mullah local, que não era Ahmadi, para informar Munshi Arora Sahib, para informar que a gente já tinha chegado. Eu e Munshi Arora Sahib estávamos no tribunal onde trabalhávamos e mullah veio nos informar. Mirza Sahib está na mesquita e me enviou para avisá-lo. Munshi Arora Sahib respondeu com um tom de surpresa. Como assim Mirza Sahib viria hospedar na sua mesquita? Isso não pode ser verdade. Não diga mentiras. Então eu disse, pelo menos deveríamos ir verificar. Depois disso, Munshi Sahib colocou o seu turbante e nós fomos até a mesquita e vimos que o Messias Prometido estava deitado no chão e Hafiz Ahmad Ali Sahib estava massageando o pé. E tinha um recipiente lá que demonstrava que ele tinha acabado de comer alguma coisa. Munshi Arora Sahib apresentou. Se Hazur pretendia vir para esse lado, deveria nos informar. Nós teríamos recebido na estação de Kartarpur. O Messias Prometido respondeu qual era a necessidade de avisar. Eu tinha feito a promessa e vim cumprir. O Messias Prometido disse, minha condição é tal, se alguém estiver com a doença ou dor e eu estiver na oração e eu escuto a voz dele, eu tenho vontade de quebrar a oração para beneficiá-lo. E até onde tiver possibilidade, quero demonstrar a bondade. E esse é os morais que deve ser tomado. É contrário à moral que não se apoia um irmão em sua aflição e dificuldade. Não apenas pelos seus próprios, eu digo que também devem demonstrar o mais elevado padrão moral com os não muçulmanos hindus. Isso não era apenas um conselho, mas os relatos demonstram que tinha a prática do Messias Prometido. Ele continua escrevendo. Uma vez eu estava na rua passeando e um patwari chamado Abdul Karim estava
na frente, caminhando comigo, e tinha uma senhora de idade, 75 anos, que deu uma carta para o Patwari para ler. Mas o Patwari repreendeu e não leu. E o Messias disse que eu fiquei muito profundamente impactado com isso. Então, ela deu para mim essa carta, eu parei lá, eu comecei a ler e expliquei tudo para ela. Então, com isso, o Patwari ficou muito envergonhado, pois acabamos tendo de parar de qualquer maneira e também perdeu a oportunidade de obter recompensa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata, eu cito isso, este humilde servo apresenta que quando o Messias prometido encontrava alguém, ele recebia com um sorriso. E a pessoa que chegava, ele esquecia todas as suas preocupações e aflições. Todo Ahmadi sentia que ao entrar em sua companhia, todas as tristezas do coração desapareciam. Bastava lançar um olhar sobre seu rosto, que uma onda de alegria percorresse todo o corpo. Era hábito de ouvir com atenção aos outros e com tanta humildade e simplicidade. Cada pessoa acreditava que o Messias prometido tinha por ele um amor especial, maior que qualquer outra pessoa. Algumas pessoas simples que desconheciam as normas de comportamento passavam longos períodos contando histórias sem importância, mas o Messias prometido permanecia sentado ouvindo em silêncio, jamais dizia que agora já é suficiente. Certa vez uma pessoa compareceu diante dele e tentou inclinar a cabeça para colocar sobre os seus pés. O Messias prometido afastou gentilmente sua cabeça e disse: esse método não é permitido. Deve-se dizer assalamu alaikum e cumprimentar. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib escreve que um Ahmadi de Caxemira veio da sua aldeia até Qadian de pé, andando. O nome dele era Akaldu. Certa vez estava em Qadian quando o Messias prometido saiu pela manhã para fazer uma caminhada. O caxemiriano estava em pé e assim que viu o Messias prometido tomando pelo intenso amor, ele começou a chorar e colocou a cabeça sobre seus pés. O Messias prometido inclinou e levantou e disse: não é permitido fazer isso, prostrar-se perante alguém. Ou seja, ninguém deve fazer sajda diante de qualquer pessoa. Da mesma forma, a Maulvi Abdul Karim Sahib escreve, certa vez um homem que era admirador e frequentador assíduo dos anciões deste mundo, ele estava acostumado às reuniões desses líderes espirituais e tinha adquirido os costumes. Ele veio na nossa mesquita e quando viu as pessoas conversando como se permitido com a liberdade, ele disse que na sua mesquita não tem respeito. Como ele tinha vindo de pessoas que eram consideradas anciões e ele achava que o respeito era quando a pessoa meter o medo aos outros e ninguém tinha coragem de conversar. Isso era respeito para ele. O Messias prometido respondeu: não é meu método sentar-me aqui e as pessoas sejam assustando de mim como eles têm medo de um besta ou uma fera. Eu detesto profundamente tornar um ídolo. Eu vim para rejeitar a idolatria, não para me tornar um ídolo e fazer com que as pessoas me adorem. Allah sabe melhor que eu não considero meu próprio superior aos demais nem por um instante. Para mim não existe idólatra, pessoa mais vil do que arrogante. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que narra que Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib, certa vez, ao retornar de Delhi, o Messias prometido desembarcou em Amritsar. A sua esposa estava junto e tinha um filho que provavelmente era Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. E ele estava carregando o seu filho e, por outro lado, no outro braço, tinha uma mala pesada carregando. E ele disse ao seu companheiro que você pode carregar o pandan, que era um recipiente. Eu insisti que o Huzur me dê essa mala. Ele disse, não, você
carrega o pandan e nós seguimos o nosso caminho. Nesse momento, 2 ou 3 jovens ingleses que estavam na estação se aproximaram de mim e disseram: peça ao senhor para parar um momento. Eles gostariam que Jesus parasse por um instante. O Messias prometido parou. Os ingleses tiraram então uma fotografia dele exatamente naquele estado, carregando uma criança de um lado e uma bagagem do outro. Eles desejavam fotografá-lo. Apesar de toda a sua simplicidade, ficaram impressionados com a sua personalidade e queriam tirar a foto. Hazrat Maula Baksh Sahib relata: uma pessoa, minha Muhammad Jan Sahib, em Amritsar, morava na frente da nossa casa, era muito falante, conhecia praticamente de cor o conteúdo do livro de Surma Chashma Arya. E apesar de ser analfabeto, costumava debater com os arianos. Ele sofreu uma doença mental que lhe causava ansiedade, depressão e estado de perturbação. Qualquer pessoa que encontrasse era obrigada a ouvir longos relatos sobre sua enfermidade. Ele falava durante muito tempo, descrevendo detalhadamente sua condição. E as pessoas ficavam cansadas, então começaram a evitá-lo. Alguém lhe disse: vá para Qadian e procure tratamento com o Maulvi Nuruddin Sahib. Ele respondeu que ele é uma pessoa grande, como ele vai ouvir a minha história? Outra pessoa disse: ele tem um excelente caráter, vai ouvir a sua história. Então ele foi a Qadian. Aconteceu que no momento que ele desceu de carruagem, o Messias prometido estava retornando da sua caminhada, acompanhado de alguns servos. Então, quando ele viu o Messias prometido, imediatamente foi direto para o Messias prometido. Depois de cumprimentar, começou a falar sua doença e começou a contar longas histórias e explicações. O relato tornou tão longo que as pessoas ficaram cansadas, mas o Messias prometido permaneceu tranquilamente de pé, segurando sua mão e ouvindo com atenção. Depois, o próprio Mian Muhammad Sahib disse: agora a minha boca secou, já não consigo mais falar. Estou falando há muito tempo e o Senhor continua ouvindo. Então o Messias prometido respondeu: muito bem. Então vai para a hospedaria, come e bebe. E depois conta a sua situação para Maulvi Sahib, referindo ao Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib, e obtenha o tratamento necessário. Então esse homem, já recuperado e descansado, apresentou-se diante de Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib e começou novamente a mesma longa história. Maulvi Nuruddin Sahib imediatamente escreveu uma receita e entregou. Ele havia ouvido apenas uma pequena parte, mas sendo médico, ele compreendeu qual era a enfermidade. O homem recebeu a receita, mas comentou: diziam que Maulvi Nuruddin Sahib é uma pessoa de excelente caráter, mas que comparação pode haver entre seus modos e os de Hazrat Mirza Sahib? A impressão causada nele pelo caráter do Messias prometido foi tão profunda que acabou aceitando a comunidade. Ele não era Ahmadi antes. Da mesma forma, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib escreve que Master Aladita Sahib relatou por escrito o seguinte incidente. Certa vez, o Messias prometido estava hospedado no Ahmadiyya Buildings em Lahore, quando um homem muito idoso e debilitado, chamado Mustaqim, veio de Sharkpur, Baini, para ter honra de vê-lo. Havia uma multidão de amigos reunidos ao redor do Messias prometido e ele não conseguiu ver o Messias prometido. E ele falou em voz alta que eu vim aqui para visitá-lo. O Messias prometido disse para as pessoas que deixem ele vir. E quando ele não conseguiu mover por conta de sua desabilitação, por conta de ser idoso, o Messias prometido mesmo foi até ele e sentou ao lado dele. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib também relata, por intermediário do Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib, quando o Messias prometido, acompanhado por alguns servos, foi a Dera Baba Nanak para ver a Chola Sahib de Baba Nanak. Os membros de Jamaat estenderam alguns panos sobre uma grande árvore e sentaram-se ali junto com ele. Maulvi Muhammad Hassan Sahib também estava presente.
Ao saberem da chegada do Messias prometido, os habitantes da aldeia começaram a se reunir. Alguns que chegaram lá confundiram a Maulvi Muhammad Hassan Sahib com o Messias prometido e começaram a cumprimentá-lo. Depois que 3 ou 4 pessoas fizeram isso, percebeu que havia um engano. Então, ele aproximava. Então, o Maulvi Muhammad Hassan Sahib, quando chegava alguém, dizia para eles que o Messias prometido é aquele ali, e não sou eu. Hazrat Sheikh Abdul Qadir Sahib escreve que o filho mais velho do Messias prometido, Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib, costumava dizer: meu pai não viveu sua vida como um mogul nobre e rico, embora fosse de uma família aristocrática, mogul, uma família nobre, viveu como uma pessoa humilde. Hanayar Lal Saraf de Qadian relata: certa vez o próprio Mirza Sahib precisava ir à batalha e ele me pediu para providenciar uma carruagem de aluguel. Quando chegou à ponte sobre o canal, lembrou que havia esquecido alguma coisa, então voltou, deixou a carruagem lá e voltou. Enquanto isso, o cocheiro encontrou outros passageiros e seguiu a viagem para a batalha. Ao que parece, Mirza Sahib acabou indo para a batalha a pé. Quando eu soube desse incidente, eu chamei essa pessoa do carruagem e comecei a repreender. Mas quando o Messias prometido soube disso, chamou-me e disse como ele poderia ficar esperando por minha causa. Ele encontrou o trabalho e foi embora. Por que você tratou injustamente essa pessoa? O Messias prometido, al-Islam, aconselhando a Jamaat, diz: cada pessoa deve esforçar, levantar para a oração de Tahajjud e ser frequente na oração, 5 orações diárias. E todas as coisas que podem trazer desagrado de Deus devem ser afastados, devem fazer o arrependimento sincero e deve trazer uma mudança verdadeira e deve adotar a taqwa, deve refinar sua moral. Nisso também se manifesta a misericórdia de Deus. Aperfeiçoe seus hábitos, onde houver ira, que ela seja substituída pela humildade e pela modéstia. Juntamente com a correção ao caráter, adotem também o hábito de dar caridade. Depois ele diz: uma das condições para os virtuosos é que vivem suas vidas com simplicidade e humildade. Esta é uma das ramificações de taqwa. Viver com simplicidade e humildade é um dos meios pelos quais podemos combater a ira justificada. Para os grandes santos e verídicos, a última e mais difícil etapa é justamente livrar-se de ira. A arrogância e a presunção nascem da ira, pois a ira surge quando a pessoa considera seu próprio como maior dos outros. Não desejo que os membros da minha Jamaat considerem uns aos outros inferiores ou superiores. Deus sabe quem é grande e quem é pequeno. Menosprazer os outros é uma forma de humilhação. E receio que quando esse sentimento de desprezo existe dentro de alguém, ele cresça como uma semente e venha a ser a causa de sua ruína. Algumas pessoas tratam os grandes com muito respeito quando estão diante deles. Porém, verdadeiramente grande é aquele que ouve as palavras de uma pessoa humilde com humildade. Console seu coração, respeite o que diz, que não lhe dirige palavras ásperas ou ofensivas e que possam causar sofrimento. Deus disse: وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. E não vos chameis uns aos outros por apelidos ofensivos. Quão mau é o nome de desobediência depois da fé. E aqueles que não se arrependerem, esses são injustos. Ao explicar esse versículo, o Messias prometido diz: não deem aos outros apelidos depreciativos, nem os chamem por nomes que lhe causem constrangimento. Esse é o comportamento dos pecadores e dos perversos. Quem ridiculariza os outros não morrerá sem antes ser ele próprio acometido pela mesma situação. Não considerem seus irmãos inferiores. A honra e a grandeza não podem ser determinados por critérios mundanos. Diante de Deus,
Grande é aquele que tem taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Certamente os mais honrados entre vós perante Allah é aquele que possui mais taqwa. Allah é sem dúvida onisciente, perfeitamente informado. Que Allah nos conceda a capacidade de desenvolver verdadeiramente a humildade e modéstia e que ao termos aceitado o bait do Messias prometido, alayhi-salam, possamos agir de acordo com os ensinamentos do verdadeiro Islã e cumprir plenamente suas exigências. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر